Olá, tudo bem com você? Eu sou Sandra Stefanes, do canal Psicologias Avessas. E hoje eu vou falar sobre uma dúvida que sempre me perguntam, tanto em consultório ou quanto curiosidade. Por que é tão difícil mudar? E eu vou responder essa pergunta falando das 10 principais razões que é muito difícil uma pessoa mudar. Uma das primeiras é a gente pensa que tem que esperar da vontade de mudar. A gente não consegue esperar pela nossa vontade de mudar. Por quê? Porque o nosso cérebro e nosso corpo, eles são preguiçosos. Então, quanto menos energia eles gastam, melhor para o cérebro, melhor para o funcionamento. Então, a gente acaba fazendo tudo no automático. Não é muito melhor você ficar deitadinho no sofá, vendo um filme, comendo besteira, do que você pensar numa atitude da mudança que você quer? E quando a gente pensa em gastar muita energia pensando em estratégias para mudar, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois, a gente vai adiando essa mudança porque é difícil para a gente dar o primeiro passo. Então, não fique esperando a vontade de mudar. Diga, eu vou mudar agora. Diga agora e você vai conseguir fazer o processo da mudança que você tanto procura. O segundo é pensar em grandes mudanças. Amanhã eu vou começar a minha dieta e eu vou emagrecer 10, 15 quilos durante um mês. Essas metas, elas são demais para o nosso cérebro. Quando o nosso cérebro, que já tem a tendência a automatizar tudo, pensa numa mudança tão grande, a gente mesmo vai cair na autossabotagem. Vai dizer, não, hoje, amanhã não, acho que é melhor na próxima segunda-feira. Então não adianta, mudanças grandes, elas não existem, porque qualquer mudança, ela começa com um pequeno passo de cada vez. E ela é construída no passo a passo. Você define metas para a mudança que você quer alcançar. Então, vou dar um exemplo. Se você quer fazer uma faculdade, primeiro você precisa terminar o ensino médio, fazer um vestibular e entrar para a faculdade. Você não vai conseguir, sem tudo isso antes, alcançar a mudança que você quer. Então, não tem como a gente começar pensando em grandes mudanças. Isso acaba gerando uma grande frustração, porque você não consegue, porque as mudanças, elas são pequenas, em pequenas doses, para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Então, pense o mais longe que você quer, mas pense em pequenos passos para você ir alcançando aos poucos essa mudança. A terceira é que a gente não reconhece os nossos maus hábitos. Quando a gente está com uma certa ansiedade e uma preocupação, a gente acaba gerando algum gatilho mental que nos faz ter comportamentos que são negativos, que são maus hábitos. Por exemplo, eu preciso caber naquele vestido, mas então eu tenho que comer pouco. Quando você pensa nessa possibilidade de se privar de algo, automaticamente você vai dizer assim, então eu vou comer agora para depois começar o meu emagrecimento. Então, automaticamente você acaba gerando o gatilho que te faz fazer exatamente o contrário do que você se propôs. Quando pensa em alguma mudança, precisa gerar alguma compensação imediata para você. E aí, não tem como. Aí nossos hábitos, os maus, eles começam a surgir e acabam também sabotando essa mudança que a gente se propõe. O quarto é mudar crenças e comportamentos. O que é mais difícil? Mudar uma crença ou um comportamento? Com certeza é mudar um comportamento, porque o nosso comportamento, de tanto a gente fazer aquilo sempre, ele se torna automático e tanto faz sem perceber, como dirigir um carro. É automático, você não vai pensar, agora eu vou ligar a chave,
Eu vou pisar na embreagem, eu vou pisar no freio e vou dirigir. Não, é tudo muito automático. As nossas crenças são mais fáceis de mudar. Porque se você diz assim, semana que vem eu vou começar a ler um livro, mesmo que você não tenha muito hábito de ler. Se você pegar o livro e começar a ler, ali você já mudou uma crença tua. Então é muito mais difícil você mudar um comportamento. Por isso que as mudanças, elas precisam de mudanças de comportamento. E a gente precisa ir atrás dessas mudanças para chegar aonde a gente quer. E o quinto é viver apontando os culpados. Todo mundo é culpado, os acontecimentos negativos é que prejudicam a tua mudança. É algo externo e a gente sabe que não é. A gente não pode justificar o que a gente não mudou culpando os outros, porque o responsável é nós, somos nós. A gente que é o responsável pela nossa vida. A gente não consegue controlar tudo. E não adianta dizer que os outros são culpados, a gente não pode ter o controle de tudo. Você pode mudar a tua atitude, você tem controle sobre si mesmo. É o único controle que você tem sobre os teus pensamentos e as tuas atitudes. Então não adianta culpar fulano, cicrano, que não vai adiantar nada. Culpar alguém só vai te deixar mais longe da tua meta e da tua mudança. É o sexto, é não ter foco. O que é não ter foco? É a gente dizer sim para os outros sempre. É você não conseguir dizer não para o que realmente é importante para você. Porque você precisa focar no que você quer. Por exemplo, você traçou uma meta que você quer caminhar 1 hora todo dia. Ok? Aí acontece alguma coisa, você adia. Adia porque alguém pediu alguma coisa e você não vai dizer não. Você não vai dizer não por quê? Porque você pode dizer não. Se o teu foco é caminhar todo dia para melhorar a tua saúde, depois que tu fizer o que tu precisa, tu pode ajudar o outro. Não deixar de fazer as tuas coisas para ajudar o outro. Então, o foco ele precisa ser mantido, porque senão você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, manter o foco é o principal no teu propósito da mudança que você busca. O sétimo, muitas vezes as pessoas têm vergonha ou medo de pedir ajuda para os outros. As pessoas parecem que têm receio de dizer que elas estão em dúvida, que elas estão sofrendo. A gente não precisa esconder a nossa dor e nem a nossa angústia. Se você tem um amigo, você tem um pai, uma mãe, uma pessoa que você confia, pergunta, pede conselho, expõe o que está te incomodando. A gente tem a mania de querer resolver tudo sozinho e muitas vezes é um fardo muito pesado, a gente não consegue. Então, peça ajuda. Se precisar da ajuda de um profissional, também peça ajuda. Mas não fique carregando isso sozinho. Quando a gente pede ajuda, a gente se sente mais aliviado e sente que pode ir mais além do que a gente imagina. Então não precisa ter vergonha e nem receio. Peça ajuda quando você precisa. Você vai ver que muitas pessoas vão conseguir te ajudar. O oitavo é o medo de arriscar. Muitas pessoas ficam presas em relações, em um trabalho que não gostam e em situações que deixam as pessoas infelizes por medo de arriscar. Elas não têm coragem de deixar aquilo para trás, de tentar outros relacionamentos ou de tentar melhorar as relações. E aquele trabalho que a deixa infeliz também não é bom. O medo te impede de dar o passo à frente, mas para a mudança são os pequenos passos que contam. Então, faça uma pequena coisa. Uma pequena atitude vai te dar mais confiança para você ir em frente na tua mudança. Pode ter certeza disso. E a décima é as pessoas que pensam que é uma mentalidade inflexível. Tipo, eu sou assim e não vou mudar. As coisas não são simples assim. Quando você diz isso de si mesmo, você já está dizendo que você não quer mudar. E se você não quiser mudar, ninguém vai te convencer do contrário. Mas a gente é flexível. A gente pode ceder em muitas coisas. E a gente precisa se permitir
permitir mudar, porque esse é o primeiro passo da mudança. Não fique se comparando com os outros, isso não vai ajudar em nada. Sabe com o que você precisa se comparar? Consigo mesmo. O sucesso é você se comparar como você era antes e como você está agora, e depois a pessoa que você quer chegar lá na frente, com as coisas e sonhos que você quer ter. Então a gente só se compara com a gente mesmo, com ninguém mais. E aí você vai perceber que, por menor que seja a mudança, já gerou uma mudança e você vai se orgulhar muito de você, porque você conseguiu dar o primeiro passo. Então, esse era o vídeo de hoje sobre como é difícil mudar. E se inscreva no canal, se você gostou, comenta, deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e dar o joinha. Tchau, tchau!